professores, protetores das crianças do meu país. Eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Boa tarde a todos. Peço que fiquem todos de pé para recebermos o excelentíssimo juiz Wilson Gomes. Boa tarde. Neste momento queremos cumprimentar a advogada de defesa, doutora Mirene Souta, o advogado de acusação, Maritana, oficial de justiça, Elisângela, aqui ao meu lado, e cumprimentar também as demais pessoas presentes neste lugar. Estando em ordem as cédulas com os nomes dos 21 jurados e tendo comparecido o número suficiente, declaro iniciada a primeira sessão do Tribunal Popular do Júri da comarca de Breu Branco para julgamento do processo número 2/2020. Advirto às senhoras e senhores jurados que não poderão servir no mesmo conselho por impedimento marido, mulher, ascendente e descendente, sogro, genro ou nora, irmãs, padrasto, madrasta, enteado ou qualquer outro parentesco. Advirto aos jurados que forem sorteados que, a partir de então, não poderão comunicar-se com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão e aplicação de multa. Informo ainda, à medida que as cédulas forem sendo lidas, o advogado de acusação e, posteriormente, a advogada de defesa poderão recusar o jurado, sorteado até 3 para cada parte, sem motivar a recusa. Ao serem chamados, fiquem de pé para que o advogado de acusação e a advogada de defesa possam vê-los e, em caso de aceite, tome o assento destinado ao egrégio conselho de sentença. Mix Moya. Aceito. Melissa Alves. Francilene da Silva. Crisma Rodrigues. Railane Lima da Silva. Que fiquem de pé para a exortação e compromisso dos jurados. Senhoras e senhores jurados, em nome da lei, examinem esta causa com imparcialidade e profiram vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames da lei. Os demais jurados que não foram sorteados ficam dispensados e convidados a permanecer na plenária, agradecendo o pronto atendimento à convocação. Será submetido a julgamento o processo número 2, que move argumentos a favor e contra a legalização do aborto no Brasil. Determino a entrega da cópia da pronúncia e do relatório do processo ao Conselho de Sentença. Iniciemos os debates, pelo que a palavra é concedida ao Dr. Maritano Torre, advogado de acusação, pelo tempo de 20 minutos. Boa tarde, meritíssimo. Boa tarde, nosso oficial. Boa tarde, companheira de profissão, Mirene Souta, aos jurados e à plateia. O aborto, uma das consequências são as físicas, ou seja, as alterações do corpo. Se você não sabe, na hora que uma pessoa faz o aborto, uma mulher faz um aborto, ela vai ter uma consequência muito grande. E uma das consequências que pode ocorrer na vida dessa pessoa é ter um cancro da mama, ou seja, um câncer da mama na sua vida. Isso em consequência do aborto.
Isso não sou eu que falo, isso são pesquisas. Então isso já vai alterando. Tá? Vocês sabem que mais mata no Brasil as mulheres, tá? É o câncer. E o de mama é um dos que mata. Tá? Então são por isso um dos motivos que eu sou contra a legalização do aborto. A outra é que quando uma mulher vai fazer um aborto, tá? Ela pode estar furando ou alterando o seu útero. Não sei se vocês sabem que nas clínicas clandestinas o aborto ele é feito de forma bem simples, carniceira. É do jeito que pegar, tem que tirar o feto. E esse feto, ele é indefeso. E quem é indefeso não tem a possibilidade de brigar. E todo mundo tem direito à vida. Do momento em que a pessoa engravida, tá? E se ela abortar, ela vai estar tirando o direito dessa criança que vem a nascer a viver. É uma das consequências. A outra física, tá? É a ectopia. O que é isso? O que vai ocorrer é que uma criança, pois essa mulher ter feito o aborto, ela pode ser gerada fora do seu útero. Vocês já ouviram falar que crianças são geradas fora do útero, né? Do lado, na cavidade uterina. E uma das consequências é isso, é que essa pessoa possivelmente tenha feito um aborto anterior. E isso é uma das consequências que pode ocorrer. Se vocês estão aqui, porque a mãe de vocês não praticou o aborto. Imagine só, há 20, 30, 15, 18, 20 anos atrás, se a mãe de qualquer um aqui tivesse feito o aborto, vocês estariam aqui participando? Não. Estariam estudando? Não. Porque vocês tiveram direito à vida. E quem dá o direito à vida, tá, é a mãe. No Brasil, só existem 3 situações, gente, que a pessoa pode fazer o aborto. Primeiro, se a mulher for violentada. Segundo, se ela for ter complicações na sua gravidez. E o terceiro, quando a criança, tá, dentro ela é gerada sem o cérebro, anencéfalos. Então são essas 3 situações que pode ocorrer o aborto no Brasil. Então imagine só, se nós deceparmos e não colocar essa criança para viver, uma criança que é indefesa, e cortar o cordão umbilical dela antes de nascer, a gente vai estar matando. E para quem não sabe, no artigo 124 da Constituição é bem clara: o aborto é crime no Brasil. É de 1 a 4 anos de cadeia. Ah, mas ela abortou, mas não vai falar. Com certeza ela não vai falar, mas pode ser descoberto. Imagine uma mulher presa porque fez o aborto. De um aborto de uma pessoa indefesa. Outra situação são as consequências psicológicas e social. O que é isso? É comprovado em pesquisa que mulheres que praticam aborto, tá, ela vai ter uma consequência psicológica na frente. E justamente quando vem a consequência psicológica, ela traz o social, porque a família vai estar junto. E nessa consequência vem o tabagismo, tá? E nessa consequência, que a mulher que ela tem aquela ânsia de ficar comendo, tá? Ou de tomar vários remédios, porque isso veio por motivo do aborto. Então ela teve alterações no corpo dela. Isso não pode acontecer. Imagine só. Vocês sabem que as crianças, para tirar os seus alimentos de dentro da barriga, ela tira da placenta.
E no aborto, uma das consequências das futuras gestações que essa pessoa vai ter é a alteração da placenta. E se a criança tira seu alimento da placenta, se ela vai ter alterações na placenta dela nas futuras gerações, com certeza ela vai ser complicada a sua gestação. Então tudo isso, na hora de vocês votarem, tem que ser pensado e tem que ser analisado. Pense bem e imagine. São vocês que vão dar o veredito final. São vocês que vão votar ou a favor ou contra a legalização do aborto. Imagine só, você ter que interromper um ciclo de vida. Não sei se vocês sabem que hoje a média, tá, da família é um casal, né, 2 pessoas. E isso que pode ocorrer? Se você praticar o aborto antes disso, você não pode procriar futuramente. Você vai ter que interromper. Hoje a família é o pai, a mãe, um menino, uma menina, ou 2 meninos ou 2 meninas. Isso é a família hoje no Brasil. A maioria tem 2 filhos. Você não pode interromper. Imagine só, vocês fazendo esse aborto, vão casar, futuramente o esposo quer ter um filho, mas por consequência do passado, por você ter abortado, você não pode dar um filho ao seu esposo. Possivelmente 99% é caso de separação. O sonho de quase todas as mulheres é de ser mãe. Ah, mas a gravidez é indesejável. Tem várias formas de evitar, com exceção do aborto. Já que engravidou, vamos criar. Onde come 1, come 2. Onde come 2, come 3. Mas a família ela tem que ser planejada. E hoje a gente tem várias formas de estar evitando esse aborto. Então pense e analise. Tá? No Brasil, tá, e no Chile, como é que funciona? Totalmente diferente. No Brasil, há um grande número de mulheres, tá, que fazem o suicídio. Que é isso? Ela praticou o aborto, veio todas essas consequências, ela vai se matar. No Chile é totalmente o inverso. O governo do Chile, ele sabe que a mulher está grávida, ele dá todo o amparado para a mulher, para evitar que essa mulher faça o aborto. Já no Brasil, infelizmente, a gente não tem esse processo ainda. Falta mais uma gestão. Mas isso não é motivo de fazer o aborto. Então analisem e pensem bem na hora de votar. Você quer ser pai? Você quer ser mãe? Planeja. Já que veio num momento indesejável, crie. Porque esse garoto ou essa garota que venha a nascer, o que pode te ajudar lá na frente, te ajudar no futuro. Mas o futuro a Deus pertence. Mas a família é a base de tudo. Se você criar bem, seu filho vai ser de bem. Se você criar mal, seu filho vai ser de mal. Mas não necessariamente ele vai ter que ser mal, ou ele vai ter que ser bom. No coração do ser humano há 2 coisas. E ele tem que escolher. Ou ele é bom, ou ele é má. Mas eu tenho certeza, tá, que 99% escolhe o lado positivo. Então analisem bem na hora de votar, na hora de dar o veredito de vocês e buscar o passado de vocês. Vocês nasceram porque vocês têm pai. O pai de vocês nasceram porque a mãe não fez um aborto anteriormente, e assim vem a árvore. Então analisem bem na hora de votar. Pense nessas complicações todas que podem acontecer com vocês que praticam o aborto. E não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil. Uma gravidez indesejável,
complica tudo. A menina tem 16, 17 anos, por toda a vida para viver, engravida. Sonhava em ser uma médica, uma advogada, uma engenheira civil, elétrica, e assim por diante, e vai ter que interromper. Mas botem na cabeça de vocês, gravidez não é doença. E nunca vai ser doença. Engravidou? Não pare de estudar. Continue estudando. Ah, mas não posso. Continue levando a vida da forma que era. Não da mesma forma, porque você vai ter uma responsabilidade a mais. Mas evitem tudo isso. Evitem pegar um câncer futuramente. Evitem, tá, a passar por problemas psicológicos, onde você vai acarretar toda a sociedade em geral. Evitem a perder o esposo futuramente, porque não vão poder dar um filho. Tudo pode ser evitado, desde que ele seja planejado. Então analisem e pense bem na hora de votar. Analise e pense bem na hora de fazer e escolher o que tem que fazer no momento. E os papéis que estão aí na mesa de vocês têm duas linhas de pensamento. E esse pensamento ele tem que ser colocado. E esse pensamento ele tem que ser analisado. Mas se está concedida a palavra à doutora Mirene Souta, advogada de defesa. Boa tarde, meritíssimo juiz Wilson Mota. Me sinto lisonjeada de mais uma vez estar exercendo esse trabalho junto a Vossa Excelência. Meus cumprimentos ao oficial de justiça, Elisângela Silva, ao nobre colega de trabalho, doutor Maritano Torre, meu boa tarde, às senhoras e senhores jurados que compõem o Conselho de Sentença, meus cumprimentos, e às demais pessoas aqui presentes. Senhoras e senhores, o aborto no Brasil é uma questão de saúde pública. A sua legalização é uma necessidade. Por que eu digo isso? Porque no Brasil, a cada ano, ocorre mais de 1 milhão de abortos. E já foi falado, você já sabe, desde muito tempo, que é proibido, é contra a lei. E o que a lei garante com relação aos casos de abortos, já que são registrados a cada ano no Brasil mais de 1 milhão de abortos? Que lei é essa que está aí para salvar vidas e que não garante que isso de fato aconteça? Dentre essas mulheres que abortam, mais de 200 mil sofrem sequelas dramáticas em decorrência do aborto realizado de forma clandestina em clínicas despreparadas das formas mais precárias possíveis. Aí nós mantemos a lei do aborto para que as mulheres não façam aborto. E onde é que ela está valendo? O que vem a justificar a legalização do aborto no Brasil? Prestem atenção, senhoras e senhores que vão votar daqui a pouco. O aborto sendo proibido, sendo crime, a mulher se sente, quando está grávida, que ela não quer, ou que foi uma gravidez não planejada, não desejada, ela se sente coagida, ela se sente discriminada, ela se sente desprotegida, ela se sente desrespeitada e finalmente ela se sente uma criminosa, porque é crime. Então, ela pretende fazer um aborto, mas é crime. Então, ela não vai comentar com ninguém que ela vai abortar, porque possivelmente ela vai responder por isso. Ela, além dela sofrer esses transtornos sociais, ela uma forma de fazer o aborto, porque ela já decidiu. Como ela decidiu individualmente, sozinha, sem a participação de ninguém, não há ninguém que interfira no procedimento que ela pretende fazer. E quando ela for fazer esse aborto, vai ser de uma forma muito degradante. Ela pode tomar um medicamento que foi orientado por alguém, ela pode esbofetear a barriga para matar o feto, o embrião, o bebê, seja lá o que for. Ela pode ir a uma clínica clandestina, porque a clínica clandestina vai ganhar o dinheiro dela e vai fazer. Se ela tiver uma consequência, se ela chegar até morrer, isso não vai trazer problema, né, para o poder público, porque foi secreto, foi escondido. Ninguém ficou sabendo, só vai saber dos resultados. Então, a gente vai pensando que manter essa lei que
continuar dizendo que aborto é crime, que aborto não deve ser feito, que aborto é ilegal, que aborto é uma coisa horrenda, não vai impedir, gente, que nenhuma mulher que pretenda fazer decida por não fazer cientificamente, por pesquisas feitas em países, inclusive no Brasil, onde o aborto em países onde o aborto é legalizado e no Brasil comparado. Nos países onde o aborto é legalizado, houve uma redução expressiva do número de casos, ou seja, menos mulheres vieram fazer o aborto. Então, houve uma redução do número de casos de abortos, e as mulheres que fizeram aborto nesses países onde o aborto é legalizado, elas tiveram uma assistência digna, respeitada, conforme toda cidadã tem o direito. Tá? Então, vamos comparar, por exemplo, com o Uruguai. No Uruguai, o aborto é legalizado. No Uruguai, para cada 1000 mulheres, há 10 casos de aborto. No Brasil, para cada 5 mulheres, uma já abortou. Isso 10 vezes mais. Como eu falei agora há pouco, a mulher que vive em um país onde o aborto é legalizado, ela tem a liberdade de expressar o que ela está sentindo. Ela tem o espaço de procurar auxílio, uma ajuda, uma orientação. Mas onde o aborto é crime, ela não faz isso. E nem vai fazer, porque já foi citado no artigo 124 do Código de Processo Penal, diz que a mulher que for pega em flagrante abortando ou que cometer aborto, ela vai sofrer uma penalização de 4 anos de cadeia. Ela vai para a cadeia, a mulher que aborta. E por que uma mulher que aborta deve ir para a cadeia, gente? Será que uma mulher que abortou, ela vai sair por aí causando assassinato em série? Que perigo é que ela traz para a sociedade? Que pavor ela provoca no ambiente em que ela vive? Na cadeia, o que acontece com uma mulher que aborta, para vocês ficarem bem atentos, porque vocês vão estar compactuando, se vocês votarem contra a legalização do aborto, vocês vão estar compactuando com que pessoas que vocês gostem, que pode ser uma irmã, pode ser sua mãe, pode ser sua prima, pode ser sua empregada doméstica, pode ser sua professora, pode ser sua colega de igreja, de escola, você vai estar compactuando, se você votar contra a legalização do aborto, você vai estar compactuando que essa mulher que já está praticamente desolada na sociedade, que ela sofra os piores traumas na cadeia. Porque, no geral, uma mulher que vai para a cadeia por causa de um aborto, ela vai ser mais uma vez ou várias vezes violentada por pessoas que estão lá para garantir a segurança. Ela não tem defesa nenhuma. Na hora de ser favorável ao aborto, na hora de não poder abortar, cabe à mulher. Mas quando se trata da responsabilidade de levar uma gravidez adiante, de responder pela educação daquela criança, se comprometer com o futuro dela, também não se inclui os homens, né? Fica a responsabilidade exclusiva da mulher. Então, as mulheres não podem isso porque a sociedade diz que não. Os homens dizem que não, as mulheres dizem que não e não pode. Mas o que a mulher pode é assumir tudo sozinha. Eu não estou dizendo aqui que o aborto é uma coisa bacana. Ninguém faz um aborto porque acha que isso é legal, que isso é uma coisa gostosa de se fazer. Se faz porque está numa situação que ela não tem uma outra saída. Se ela tiver uma saída, mesmo que seja social, se ela tenha poder aquisitivo, psicologicamente ela está sendo prisioneira de alguma coisa que está bloqueando ela para que isso venha acontecer. Então, quem são as mulheres que abortam no Brasil? Para vocês terem uma ideia. As mulheres que abortam no Brasil, elas estão entre 25 a 39 anos. São mulheres casadas, são mulheres pobres, são mulheres ricas, são mulheres negras, são mulheres brancas, são mulheres de todas as raças, credos e etnias. Engana também quem pensa que a mulher que aborta é uma pessoa alienada na vida. A maioria delas são cristãs. E eu vou dar um outro exemplo que, se vocês não sabem, a Igreja Universal do Reino de Deus,
ela é liderada, foi fundada pelo pastor Edir Macedo. Vocês já ouviram falar, já? Edir Macedo? Bom, o líder da Igreja Católica é o Papa. O líder da Igreja Universal do Reino de Deus é o Edir Macedo. A Igreja Universal do Reino de Deus, na pessoa do Edir Macedo, ele prega isso e não é sigilo. Ele diz que aborto é uma questão de opção, de escolha, de decisão. Quem quiser fazer e achar que precisa fazer, faça. Ele não discrimina, ele não julga e ele não exclui a educação sexual e a adoção dos métodos contraceptivos como planejamento familiar. É uma contradição com as outras igrejas, a maioria das igrejas evangélicas. E esse debate da legalização do aborto no Brasil, ele tem sido muito focado com relação a questões religiosas. Mas a gente deve lembrar que não é a religião que determina as questões políticas em nosso país. A sociedade ela deve participar na questão das críticas, da informação. Mas na hora de decidir, quem faz isso é o Congresso Nacional, levando em consideração o desejo da sociedade. Essa sociedade que é tida como um todo na hora de uma votação. Não, se fosse assim, ficaria difícil se decidir. Aí você deve ficar pensando, mas então o que a gente vai fazer? Se eu tenho uma religião, se eu tenho a Deus, se eu acho que o aborto é errado, o que eu vou fazer? Eu sou um líder da igreja, agora o que eu vou falar para os meus? Se você faz parte de alguma religião, se você tem algum credo, se você pensa diferente, seja favorável ou não, você deve respeitar a sua consciência. Ninguém está dizendo aqui que alguém tem que abortar, porque o aborto, se de repente for liberado agora, todo mundo vai ter que abortar. Se você é contra, você não aborta. Você não permite que a sua namorada aborte com a sua mulher, você colabora para que isso não aconteça. Muito fácil. Agora, dizer que se legalizar, as mulheres vão sair por aí fazendo aborto é uma inverdade. Isso não vai acontecer, isso não acontece nos países onde o aborto foi legalizado. E acontece no Brasil mesmo sendo crime. Ninguém vai deixar de fazer ou ninguém vai passar a fazer se vier. Que a mulher que abortou, que vai para a cadeia, ela não é uma criminosa que ameaça a sociedade para ela ficar lá sofrendo as barbáries que ela vai passar. Ela é uma pessoa que precisa de respeito, precisa de atenção, precisa de dignidade. E é isso a gente dá quando possibilita que essas mulheres que desejam abortar, seja por quais motivos forem, ela tenha condições de fazer isso de forma segura, de forma respeitosa. Até porque essas mulheres, elas são cidadãs, votam, a maioria delas trabalham, pagam seus impostos. Não é o dinheiro, como muitos justificam por aí, é o dinheiro público que está patrocinando o aborto. Sim, e essas mulheres não são cidadãs? Quer dizer que o dinheiro público pode patrocinar tudo para as pessoas que se julgam melhores do que as outras. Aquelas que têm a vontade de fazer o que justifica pelos motivos pessoais que ela tiver, não pode porque é o dinheiro público. Elas são cidadãs, elas trabalham, elas votam. Você não vai proibir, impedir, entendam isso. Se você disser que o aborto... Obrigada, Meritíssimo. Se você disser que é contra a legalização do aborto, se iludindo, dizendo que com isso você vai estar impedindo que ele aconteça no Brasil, já estou dizendo, você está se iludindo. Não adianta vocês votarem contra a legalização do aborto, porque vocês estão votando das mulheres do nosso país. Pensar no que pode levar a pessoa a fazer isso? Pode ser por questões financeiras, pode ser porque ela engravidou e foi expulsa de casa, pode ser que ela tenha engravidado por uma falha dos métodos contraceptivos, pode ser porque ela não teve orientação sexual, pode ser que ela seja uma mulher negra, pobre, desprotegida, e ela abortou porque está sozinha, não tem amparo. Depois que ela abortou, você vai jogar ela para a cadeia, se você votar aí dizendo que o aborto tem que continuar. Pense nisso, porque a decisão está nas mãos de vocês. Uma vez votado, uma vez decidido, não terá como repensar e mudar a situação. Obrigado. Sem mais para o momento. Consulto o doutor Maritano, advogado de
acusação, se pretende usar o tempo para a réplica. Você tem 3 minutos para isso. Obrigado. Olha só, gente. É muito fácil falar que pode abortar, mas as consequências são graves. Tá? Quem aqui nunca viu uma pessoa com câncer? Dificilmente, mas vai ver. E isso são casos que tem na família também. Imagine que todas as vezes a mulher abortar, futuramente vocês vão estar vendo essa mulher com câncer de útero, com câncer de mama, câncer de fígado. Isso por consequência de uma coisa que não é doença, de gravidez. Leva a gravidez adiante, que você vai estar evitando tudo isso aí. Porque uma pessoa com câncer, tá? Dificilmente ela vai sobreviver. Se descobrir no início, tem uma chance. Mas dificilmente, quando o câncer aparece, ele aparece de uma vez. Alterações das células, replicando direto. E vocês vão ver aquela pessoa acamada por uma coisa que ela fez lá no passado. Porque ela desestruturou o seu corpo. Por um motivo que poderia deixar essa criança nascer. E ninguém quer ver nenhum familiar acamado. Então analise e pense e se coloque no lugar dessas pessoas. Reafirmo a minha fala. Gravidez não é doença e todo mundo tem o direito de viver. E até a criança que está. Muito obrigado, Letícia. Consulto a doutora Mirena, se quer fazer a tréplica. Não se está questionando que se deve ou não. Está se questionando a legalização ou não do aborto no Brasil. Dizer que o aborto traz como consequências câncer é verdade. Mas sabe quais são os tipos de aborto que traz câncer como consequência? O aborto clandestino, feito em clínicas precárias nas piores condições. O aborto clínica preparada com médico especialista não traz essas consequências. Porque numa clínica especializada de aborto, vai conter lá uma equipe, ela vai ter um procedimento chamado anamnese, que é todo esse acompanhamento pelo psicólogo, pelo assistente social, pelo ginecologista e por último ela vai para o obstetra, acompanhado do enfermeiro, se caso ela realmente quiser realizar o procedimento abortivo. E lá essas consequências físicas vão ser praticamente banida. Não vai ter risco dela ter câncer, não vai ter perfuração no útero, não vai ter essas consequências que foram mencionadas aí. Agora, numa clínica clandestina, vai. Manter essa lei inválida, essa lei machista, preconceituosa, que quer determinar que as mulheres ajam conforme a sua opinião, que nem é a condição moral da pessoa, não garante que o aborto no Brasil não aconteça, gente. Tá? E eu estou falando de machismo, não estou falando com ideias apenas dos homens. Está impregnado nas mulheres. E quer dizer sempre para as outras que elas não devem fazer isso ou aquilo outro que está errado. Mas não vão conseguir conter. Porque só vai amenizar, só vai reduzir, só vai salvar vidas de futuros fetos, crianças, embriões, quando o aborto for legalizado. Que puder haver uma discussão aberta e uma reflexão diante da situação que leva a mulher ao aborto. Pensem sobre isso, está nas mãos de vocês. A decisão representa o desejo da sociedade, não o desejo pessoal de vocês. Obrigada, meritíssima. Dando por encerrados os debates, convido o Conselho de Sentença, a advogada Mirene Souto, o advogado Maritano Torre e o oficial de justiça a permanecerem nesta sala para a votação. Foi a júri popular deste dia 12 de janeiro de 2015 a temática legalização do aborto e depois de ter sido analisado por este Conselho de Sentença o pronunciamento da acusação e da defesa, a partir de então permanece garantida por lei a proibição do aborto no Brasil pela decisão de 5 votos a 2. Cabendo à sociedade o direito de monitorar
direito de monitorar este processo para que, de fato e de direito, esta lei seja respeitada como confirmação da máxima expressão do desejo e da liberdade de toda a sociedade brasileira. Faculto a palavra ao Ministério Público, posteriormente à Defensoria Pública, para fazerem suas considerações finais. Doutor Maritano. Agradeço ao Meritíssimo aí pela oportunidade, ao oficial de justiça, à companheira de trabalho Mirene Souta, aos jurados que foram muito coerentes no resultado e à plateia, tá, sobre esse julgamento de hoje. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigada mais uma vez, Meritíssimo, pela oportunidade de estar exercendo esse trabalho junto a Vossa Excelência, ao nobre colega doutor Maritano Torre, ao senhor oficial de justiça Elisângela Silva, as senhoras e senhores jurados que compuseram o conselho de sentença e as demais pessoas. Agradeço a presença e o cumprimento do dever das senhoras e senhores jurados, representantes de nossa sociedade.